Então, pessoal, vamos agora aprender sobre o lançamento oblíquo. Por que ele se chama lançamento oblíquo? Olha só, vem comigo. Como é que vai funcionar esse lançamento aqui? Digamos que tu está no solo, por exemplo. Aí aqui está o teu corpo, por exemplo, uma bolinha. Então ele vai ser um lançamento oblíquo porque o ângulo de lançamento vai ser entre 0 e 90 graus, tá? Então tu vai fazer isso aqui, ó. Vai lançar o corpo com uma certa velocidade, formando aí um certo ângulo, que não é nem 0 e nem 90 graus, tá? Aqui está a nossa velocidade inicial V0. Bom, a gente pode até por intuição, nota se eu fizer isso aqui, se eu der um chute numa bola com esse ângulo, eu sei que o movimento que ela vai fazer é uma parábola, né? Isso aqui intuitivamente a gente sabe, ó, vai ser isso aqui o movimento dela, ó. Ah, vai ser mais ou menos assim. Ah, então beleza. O movimento é uma parábola. Mas agora vamos analisar com mais detalhes esse movimento para ver o que vai acontecer. E para a gente analisar esse movimento, a gente vai fazer uma lógica muito parecida com o lançamento horizontal. No lançamento horizontal, lembra que a gente analisou o que acontecia verticalmente e o que acontecia horizontalmente, né? A gente separou o movimento em duas dimensões. E é o que a gente vai fazer aqui também. Porque aqui também, tu vai notar que a gente está sujeito só à aceleração da gravidade, g, que é para baixo, sempre. Então, tu vai notar que verticalmente vai ter uma coisa e horizontalmente vai ter outra. Mas para isso, olha só o que eu vou fazer. Aqui, o que acontece? A velocidade está fazendo um certo ângulo, que aqui eu não sei, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, que poderia ser 30, 60 graus, tanto faz. E o que eu vou fazer? Eu vou trocar essa velocidade inicial, v0, por uma componente horizontal e outra componente vertical. Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou desenhar aqui do lado, tá? Num tamanho um pouco maior, para ficar bem claro. Está aqui a minha velocidade inicial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar essa velocidade inicial por uma velocidade na direção x, que eu vou chamar de Vx, e outra velocidade na direção y, que eu chamarei de Vy, bem sugestivamente, certo? Se tu notar, olha só, se eu pego o Vy e imagino que o Vy foi deslocado para a direita, a gente vai notar que esses camaradas, eles formam uma figura muito conhecida na matemática, que é o triângulo retângulo, certo? E se a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode aplicar as relações trigonométricas do SOHCAHTOA. Olha só o SOHCAHTOA, vamos lembrar. Seno do ângulo SO é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Assim como cosseno do ângulo K é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora, tu pensa comigo o seguinte, olhando esse ângulo aqui, quem que está fazendo o papel de cateto oposto? Quem é que está oposto ao ângulo? A componente y da velocidade. Então, como é que a gente vai obter a componente y da velocidade? Usando a função seno. Olha como é que fica. Seno do ângulo é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Vy. Quem que é a hipotenusa? V0. Passando o V0 para lá, eu vou ficar então com Vy é igual a V0 vezes o seno do ângulo θ. Perfeito? Assim que a gente obtém a componente vertical da velocidade. E para a componente x, nota que a componente x está adjacente, está do lado do ângulo, daí a gente vai usar a função cosseno. Tá? Então vai ficar assim, ó. Cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente Vx sobre a hipotenusa V0. Então, no caso aqui, passando o V0 para lá, Vx é igual a V0 cosseno do ângulo. Tá? Então, a gente vai fazer uma troca. A gente vai trocar a velocidade inicial
por uma componente x e outra componente y. Como é que tu obtém o valor delas? Dessa maneira aqui. Só toma cuidado com o seguinte, meu amigo, minha amiga. Não grava, não memoriza mecanicamente que Vy é V0 seno θ. Tem gente que grava assim, o y é com seno. Cara, nem sempre. Sabe por quê? Porque ao invés de eu te dar esse ângulo, a questão poderia te dar este ângulo aqui. Tá? E aí, se a questão te desse este ângulo aqui, quem está adjacente a esse ângulo? É a componente y. E aí a lógica do sol à toa se inverteria. E o y seria com cosseno. Então, não grava que o y é com seno e o x com cosseno. Faz o sol à toa. Faz esse desenho como eu fiz aqui. Bota a velocidade inicial, a componente x e y e aplica o sol à toa. Ok? Isso nada mais, nada menos é do que uma decomposição de vetores. Tá? Agora, senhor, tá, mas por que você está fazendo esse negócio de Vx, Vy? Pelo seguinte, ó, nós vamos trocar agora a velocidade total que a gente tinha por Vx e Vy. Porque o Vx vai fazer uma coisa e o Vy vai fazer outra coisa. Tu percebe comigo que na direção horizontal não tem aceleração atuando ali. Não tem aceleração atuando ali. Se não tem aceleração atuando na direção horizontal, sabe o que vai acabar acontecendo? Que a velocidade na direção horizontal, ou seja, a Vx, vai permanecer sempre com o mesmo valor. E aí tu já deve ter matado que Vx vai ser, na verdade, um MRU. Agora, tu nota o que está acontecendo na direção vertical da velocidade. Tu tinha uma componente que estava inicialmente para cima, mas que está sujeita à aceleração, que é a gravidade, para baixo. Então, conforme o corpo sobe, o que está acontecendo com a componente vertical da velocidade? Está diminuindo o módulo. Ó, vamos botar agora esse outro instante aqui. Ó. Olha a flechinha que eu vou botar como fica menor para a componente vertical Vy. Interessante isso, hein? Até que quando o corpo chegar neste ponto aqui, sabe o que vai acontecer com a componente y? Nesse pontinho que eu marquei ali, é zero a componente y da velocidade. Mas vamos tomar um cuidado com o seguinte. A componente x ela muda em algum momento? Não muda. A componente x continua sempre a mesma, sempre com o mesmo tamanho. E aí já vem uma pegadinha feita nas questões sobre esse movimento. As pessoas pensam que quando o corpo chega nesse ponto, e vamos dar um nome para esse ponto, a altura máxima do lançamento, as pessoas tendem a pensar que na altura máxima a velocidade é zero. Pegadinha do malandro. Na altura máxima a velocidade não é zero. Tem a componente x da velocidade Vx ali. No lançamento vertical para cima, que a gente viu em outra aula, sim, no lançamento vertical, lá na altura máxima a velocidade é zero. Mas aqui é lançamento oblíquo, e no lançamento oblíquo a velocidade não é zero. O que é zero é a componente vertical da velocidade. Toma cuidado com isso. Maravilha? Aí tu nota, vamos continuar o movimento. Olha o que está acontecendo depois que ele passa pela altura máxima. Olha só. Depois que ele passa pela altura máxima, ele começa a cair. A componente x da velocidade continua igual, não muda em nenhum instante. Só que agora a componente y, que na altura máxima é zero, continua sob a ação da gravidade. E agora o que vai acontecer com a componente y? Começa a ir para baixo e aumentando em módulo. E até que ele vai chegar lá no solo, mantendo a componente x sempre igual e com a componente y em seu maior valor. Tá? Então, essa aqui é a figura representando o lançamento oblíquo. Vamos agora escrever, escreve comigo agora as características desse lançamento oblíquo. Vamos lá, segue com o senhor aí. Primeira coisa que a gente pode notar,
Olha só. Horizontalmente, o que a gente tem na direção horizontal? Um MRU. E tu notou na vertical, o que acaba sendo na vertical? Tu tinha um movimento, ó, com velocidade inicial para cima, que foi, subiu, sem velocidade vertical, lá na altura máxima e desceu. Que movimento é esse? Um lançamento para cima. Então eu estou te dizendo que, na verdade, o lançamento oblíquo é uma composição de lançamento para cima, isso na direção vertical, com MRU, isso na direção horizontal. Exatamente, o lançamento oblíquo, na verdade, é uma composição desses dois movimentos. Olha só que legal. Ou seja, se tu tiver que fazer a continha, as equações que tu vai usar são as mesmas equações do MRU e do lançamento para cima. São as mesmíssimas equações. E a gente vai fazer um exemplo mais para frente para te ilustrar. Não são as mesmíssimas equações. Eu já vou te alertar para algumas perguntas que são feitas, tá? Podem ser feitas também perguntas sobre esta distância aqui, ó, sobre o alcance, tá? Que vai ser a distância horizontal que eu ando. Podem ser feitas perguntas sobre a altura máxima, ok? Para resolver esses problemas, tu vai usar as mesmas equações do MRU e do lançamento para cima. Mas eu vou te dar algumas dicas muito legais sobre esse movimento que podem te poupar tempo em algumas questões. Uma dica que eu quero te dar, a primeira delas é a seguinte: o tempo que o corpo leva para subir é o mesmo tempo que ele vai levar para descer. Tempo de subida é igual ao tempo de descida. Sim, meu amiguinho, minha amiguinha, porque vamos lembrar, na direção vertical eu tenho um lançamento para cima. Lembra que no lançamento para cima, se eu levava 10 segundos para subir, eu levo 10 segundos para cair. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Outro dado interessante que eu tenho para te dar, hein? Olha aí, anota aí. A velocidade inicial tem a mesma intensidade da velocidade final. Como assim, senhor? Não entendi. Simples. Olha só. Digamos que eu tenha lançado o corpo aqui com 10 metros por segundo. Tá? Aí tu tem as componentes x e y. Depois que o corpo fizer o movimento, todo o movimento até voltar para o solo, ele vai ter os mesmos 10 metros por segundo de velocidade. Tá? Claro que apontando em sentido contrário, porque ele está caindo, mas a intensidade será a mesma. Sabendo essas coisas é legal, porque muitas vezes tu vai poupar tempo na hora de fazer as questões. Perfeito, galerinha. Galera, olha só. Talvez vocês vejam numa aula de um nível um pouco mais avançado para concursos militares que existem fórmulas, tá, já prontas para tu já calcular o alcance, para tu já calcular a altura máxima e etc, tá? Mas o que eu acho assim mais prudente? Eu sei que vocês que estão me assistindo aqui, aposto, vocês têm física e mais 10, 11, né, disciplinas para estudar. Então vocês têm muita coisa para estudar. Então eu sei que se eu passar essas outras expressões que já te dão meio que direto, né, o alcance, a altura máxima e outras grandezas também, vocês vão ficar com a mente cheia de formuletas, e são formuletas que talvez lá tu vai usar em uma questão ou outra. Por isso que aqui para vocês a nível de Enem e vestibulares, eu não acho prudente, mesmo que vocês já tenham visto, tu memorizar as expressões para gravar alcance, para gravar altura máxima. O que eu quero que tu saiba do lançamento oblíquo, tá? Quero que tu saiba que ele é uma mistura de MRU com lançamento para cima. Quero que tu saiba que a velocidade na altura máxima não é zero. Quero que tu saiba que tu resolve usando equações de MRU para a direção horizontal e de MRUV para a direção vertical. E eu quero que tu saiba também
fazer essa decomposição de vetores para tu saber fazer as continhas na hora de resolver a questão. Para que isso fique bem claro para ti, vamos fazer uma questãozinha de exemplo e a gente fecha com chave de ouro. Vamos lá, vem com o soro aí. Então, galera, bora lá resolver a segunda questão da aula. Diz assim: um corpo é lançado obliquamente no vácuo com velocidade inicial v0 de 100 metros por segundo, numa direção que forma um ângulo θ com horizontal, tal que seno de θ vale 0,8 e cosseno de θ vale 0,6. Determine, a letra A está pedindo assim, ó, os módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento. Então, ele quer que tu faça essa decomposição de vetores, mas só fazendo o desenho. Ó. Tu tem a velocidade inicial total, né, de 100 metros por segundo, e aí tu vai ter a componente horizontal, Vx, e a componente vertical, Vy, está aqui com o ângulo θ. Então, é só aplicar o socatua que nem a gente viu. Então, o Vx é igual a V0, velocidade inicial, vezes o cosseno do ângulo, né? Porque o Vx está adjacente ao ângulo. Então, o Vx vai ficar 100 e o cosseno do ângulo está ali 0,6. Então, o Vx é de 60 metros por segundo. Tá? Então, ele começa com uma velocidade na horizontal de 60 metros por segundo. E já o Vy vai ser o V0 vezes o seno do ângulo, porque o Vy está oposto ao ângulo. Então, quanto é que vai ficar para o Vy? Vai ficar, então, 100 V0,8. Então, a velocidade inicial em y, inicialmente, vai ser, então, de 80 metros por segundo. Tá? Então, achamos aí, inicialmente, quanto que eu tenho de velocidade na horizontal e na vertical. Agora, vamos lá. Letra B. Como é que fica a letra B? Ele quer saber o instante que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória, ou seja, ele quer saber o seguinte, né? Ó, ele quer saber, ó, tá aqui o lançamento oblíquo, tá? Foi lançado. Ele quer saber em quanto tempo tu vai atingir aqui a altura máxima. Tá, como é que eu vou determinar isso, tá? Quanto tempo leva para atingir essa tal de altura máxima? Vamos lá. A gente tem que analisar agora o problema verticalmente. O que tu tem na vertical? Um lançamento para cima. Essa pergunta seria a mesma coisa se ele te desse um lançamento para cima e ele te perguntasse quanto tempo leva para atingir a altura máxima. E vamos lembrar, se na vertical a gente tem um MRUV, né, um lançamento para cima, a gente resolve isso com a equação de MRUV. Como é que a gente pode resolver isso? Bom, vamos pegar as equações que a gente sabe, né? Temos V igual a V0 mais AT, e distância igual a V0t mais AT² sobre 2. Eu também teria Torricelli, né? Mas vamos lembrar que Torricelli a gente resolve quando não tem tempo, quando não envolve tempo. Aqui ele está perguntando sobre tempo, então Torricelli está descartado aqui, tá? Então, como é que a gente pode fazer aqui para achar? A gente pode pegar essa primeira equação da velocidade e a gente pode pensar o seguinte, pô, lá no ponto mais alto, a componente y da velocidade é nula. Então, eu posso usar essa equação para esse trajeto aqui, ó, de sair do chão até o ponto mais alto, fica assim, 0, porque a velocidade final é 0. Estou tratando só com a componente y aqui, tá? É igual, o que eu tenho inicialmente em y? 80. E vamos tomar cuidado, gravidade para baixo, lembra a questão do sinal, negativa, menos 10t. Ou seja, 10t é igual a 80. T, que é o tempo que leva para atingir a altura máxima, é 80 sobre 10, 8 segundos. Então, ele vai atingir a altura máxima em 8 segundos. Maravilha! Vamos lá para a letra C agora. O que pergunta a letra C? A altura máxima atingida pelo móvel. Então, agora ele está perguntando o valor em si da altura máxima, tá? Podemos resolver essa usando mais de uma dessas equações, tá? Pode resolver usando essa função da distância, né? Temos todos os valores, ou podemos resolver por Torricelli. Eu vou resolver aqui por Torricelli, tá? Vamos lá, por Torricelli.
tá? Como é que vai ficar por Torricelli? Lembrando que eu estou só analisando verticalmente o movimento, tá? Estou ignorando horizontalmente por enquanto. Por Torricelli vai ficar a velocidade final 0, né? Na altura máxima é 0, é igual velocidade inicial ao quadrado vai ficar 80 ao quadrado, mais 2 vezes menos 10, vezes a distância. No caso, a distância vai ser a própria altura máxima, né? Que é a distância que eu quero saber. Tranquilo? Então, vai ficar assim, 80 ao quadrado, que é 80 vezes 80, é igual a 20 vezes a altura máxima. Tá? Isso aqui era negativo, passei para lá, ficou positivo. Então fica dessa maneira. Aí eu posso tchaca-tchaca, cortei um zero com outro zero aqui, passo 2 dividindo. Então a altura máxima fica 80 vezes 8 sobre 2, o que dá 80 vezes 4, simplificando 8 por 2. Então, portanto, a minha altura máxima vai ficar, então, de 320 metros. Olha como o cara vai alto, hein? Deus o livre. Essa é a altura máxima desse lançamento, 320 metros. E para fechar a questãozinha, vamos lá na letra D. Daí ele pergunta o alcance horizontal do lançamento. Agora ele quer saber o seguinte, ele quer saber isso aqui, ó. Fez o lançamento, pá, caiu aqui de volta no chão, ele quer saber essa distância. Bom, agora eu estou lidando com a direção horizontal, né? Na direção horizontal, o que eu tenho de movimento? Um MRU. Então a gente usa a expressão do MRU. Como é que é a expressão do MRU? Distância é igual a velocidade vezes tempo. Então vamos tomar cuidado com o que a gente vai colocar ali na expressão do distância igual a velocidade vezes tempo. A distância, no caso, é a distância horizontal que eu percorro. Então é o próprio alcance horizontal. O que é essa velocidade que eu coloco ali? É só a componente x da velocidade, Vx. E aquele tempo, que tempo que eu coloco ali? O tempo de queda. Todo o tempo que ele ficou no ar. Tempo de queda. Ok? Então, como é que vai ficar a conta? Vx, componente x da velocidade, achamos antes. 60 metros por segundo. Beleza. Tá, mas e agora e no tempo de queda? Poxa, aparentemente eu não tenho tempo de queda, né? Não foi calculado. Aí que tá. Lembra um dos macetes que eu te passei? Que o tempo de subida é igual ao tempo de descida? Aí tu pensa bem comigo, na letra B a gente achou quanto tempo ele leva para atingir a altura máxima. Em outras palavras, a gente achou o tempo de subida. Logo, se ele leva 8 segundos para subir, ele vai levar 8 segundos para descer. Então, ao todo, ele ficou quanto tempo no ar? 16 segundos. Viu como é legal saber o macetezinho? Então, eu boto aqui, ó, 16 segundos no tempo. Show! E aí, então, o alcance vai ficar 60 vezes 16, que vai me dar 960 metros de alcance horizontal. Essa é a distância que ele anda. Né? São distâncias grandes, se tu for pensar, puxa, 960 metros é quase 1 quilômetro, né? Mas é que essa velocidade é muito alta, né, pessoal? 100 metros por segundo, 360 km por hora. Haja fogo para fazer um lançamento com essa velocidade inicial. Maravilha, pessoal? Importante salientar que esses movimentos que a gente viu aqui, nós desconsideramos a resistência do ar ou qualquer outra força de atrito, ok? Desprezamos a resistência do ar e até a análise fica um pouco mais simples, tá? A gente acaba não estudando tanto aqui esses movimentos sob a ação da resistência do ar, senão teremos que ter mais coisa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero que essa aula tenha sido útil para ti. Se tu gostou da aula, não te esquece de dar um gostei aqui para fortalecer o canal, te inscreve no canal e clica no sininho para receber notificações a cada vez que a gente postar um vídeo novo. No mais, é isso aí. Agradeço muito a tua audiência. Nos vemos na nossa próxima aula. Dá um tchau pro Sor agora. Tchau!